Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma notícia muito importante para os médicos e dentistas. Sim, é uma notícia boa e que traz a possibilidade de redução da carga tributária para as clínicas médicas e clínicas odontológicas. Você conhece algum médico? Conhece algum dentista? Trabalha em alguma dessas clínicas ou conhece alguém que possa se interessar por esse tema? Então fique até o final desse vídeo para entender qual o benefício tributário que nós podemos utilizar para essa categoria profissional. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Bom, vamos lá, eu vou tentar explicar de maneira bem didática e fácil para todo mundo entender. Nós temos uma lei, que é a Lei 9.249 de 95, que trata dos prestadores de serviços em geral, na opção do regime pelo lucro presumido. Nessa opção desse regime de tributação, esses prestadores de serviços devem recolher em nome da pessoa jurídica o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre uma base de cálculo que é de 32% sobre o faturamento. Em geral, essa base de cálculo para a incidência desses dois tributos será então 32% sobre o valor total das receitas advindas dessas atividades, clínica médica ou clínica odontológica. Ocorre que essa própria Lei 9.249 de 95 traz também no artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3, a linha A, e também no seu artigo 20, uma previsão específica de uma tributação diferenciada voltada para algumas empresas da área de saúde. As atividades da área de saúde, que teriam direito então a esse regime tributário diferenciado, a uma redução na alíquota, na tributação, seriam o quê? Os serviços hospitalares, os serviços de auxílio diagnóstico, os serviços de terapia, patologia, imagenologia, anatomia, as clínicas patológicas, a citopatologia, as clínicas de medicina nuclear e as clínicas de análise e patologias laboratoriais. Bom, mas o problema foi sempre a interpretação desses artigos desta lei e a delimitação de qual seria a abrangência da forma de segura de se fazer jus a uma redução tributária. Ou seja, sempre foi divergente o entendimento da Receita Federal e dos contribuintes quanto a quem poderia se beneficiar dessa redução de impostos como forma de incentivo e política tributária a estimular atividades dessas clínicas. Mas de um lado, então, a gente tinha a Receita Federal do Brasil, a União Federal, entendendo que era necessário que essas empresas, que essas clínicas se apresentassem com uma estrutura similar à encontrada num hospital, ou seja, que elas tivessem uma estrutura de assistência médica integral e um ambiente de internação de pacientes para fazer jus a essa redução tributária. E de outro lado, a gente tem o entendimento dos contribuintes, que entendiam que esse tipo de estrutura não era necessário porque a própria lei não previa tal exigência. E o objetivo da lei, a finalidade da lei, era promover e incentivar a prestação de serviços de assistência à saúde em geral, sem necessariamente dizer que tinha que ter essa estrutura física pronta. Bom, essa divergência, essa história foi parar onde? No Poder Judiciário. E o nosso Superior Tribunal de Justiça, que é o nosso STJ, julgou em definitivo essa questão e resolveu a controvérsia tributária para as clínicas médicas e odontológicas. O STJ, no recurso repetitivo, então 217, analisou o recurso especial 1116-399, e proferiu uma decisão muito importante que afeta todas as empresas que estão dessa área e também todos os processos judiciais que tinham em andamento e que tratavam dessa mesma matéria. Nessa decisão, então, o STJ pacificou o entendimento
de que deve ser considerado na interpretação da lei federal como serviços hospitalares todos aqueles serviços de promoção da saúde em geral, que são as atividades desenvolvidas por hospitais e pelas clínicas, voltadas diretamente a essa promoção e atendimento em geral da saúde da população. Ainda que necessariamente esses serviços não sejam prestados dentro do hospital, ou seja, no interior de uma clínica. Esses serviços, então, passaram a ser considerados, de caráter geral, todos os serviços de assistência médica voltados para o paciente, excluindo somente os serviços de consultas médicas, já que essas atividades de consultas médicas não podem se equiparar a um serviço de atendimento de um hospital, porque elas são prestadas não no âmbito hospitalar, mas sim na esfera dos consultórios médicos. Então, excluído as atividades das consultas médicas, que são prestadas em consultórios médicos, as atividades das clínicas, todas essas podem se valer do regime diferenciado e reduzido de tributação. É possível, então, um menor pagamento de imposto para as clínicas e os laboratórios médicos odontológicos, que atuam em mais de 50 especialidades médicas que são atualmente reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, que é a Resolução 2162 de 2017. Inclusive, o próprio serviço de fisioterapia e também as clínicas de cirurgia e dentista reguladas pelo Conselho Federal de Odontologia, que fazem procedimentos similares ao que são feitos em hospital. Então, todas essas empresas têm sim direito à redução da carga tributária por meio do benefício de uma incidência reduzida. Em vez dos 32% como base de cálculo, esses 32% cai para 8% para o recolhimento do imposto de renda da pessoa jurídica e cai de 32% para 12% para o pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido, sendo que essa redução de base de cálculo deve ser calculada sobre o faturamento dos serviços médicos ou laboratoriais. Ou seja, isso tudo vai representar para você uma economia de, no mínimo, 75% sobre o recolhimento de um prestador de serviço em geral, que recolhe sobre 32%. Isso é uma bela economia, não acha? O que você pensa a respeito? Tem também alguma dúvida? Então, deixa sua curtida no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ajude o nosso canal de educação jurídica a chegar a mais pessoas, especialmente nesse vídeo, se você tem algum colega que é médico ou algum colega que é dentista. Eu tenho certeza que ele vai se interessar por esse vídeo e você vai ajudá-lo a ficar bem informado. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau!